Quero cumprimentar a todos nesta manhã que vão ouvir esse testemunho. Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração. Meus queridos irmãos, eu quero aí compartilhar esse testemunho para a glória de Deus. Que seja esse testemunho que possa aumentar a sua fé e você possa acreditar no sobrenatural de Deus. Meu nome é Magnus Miller, sou pastor já há praticamente 25 anos e eu quero contar o testemunho do que Deus permitiu que aconteceu com a minha família, com um dos meus familiares, um dos meus filhos. O que aconteceu na vida dele, chegou a morrer e Jesus ressuscitou ele, para a glória de Deus. Eu quero contar para vocês o testemunho do meu filho mais novo, Jean Thiago Miller. Desde o começo do meu ministério, e quando eu comecei a minha vida com Cristo Jesus, na minha conversão e nas minhas orações, ele era meu companheiro desde criança já no monte. Ele orava comigo nos montes e eu levava ele para a igreja. E ele conhecia já, ele tinha um mistério com Deus. E no monte mesmo Deus já mostrou para ele um dia, nós orando, ele mostrou um anjo para ele. E esse sinal ficou um sinal marcado no coração dele, um sinal de Deus, ele vendo o sobrenatural de Deus. E passados os tempos, com os tempos, ele se distanciou da presença de Deus e desviou dos caminhos do Senhor. E nós sempre orando com a minha esposa, nós orando por ele, eu pedindo oração às igrejas para que Deus viesse tocar no coração dele, que ele pudesse voltar novamente para Jesus. E o tempo foi se passando, e Satanás foi lutando contra a vida dele e levou ele para o mundo das festas, dos prazeres do mundo, dos prazeres terrestres. Levou ele para as drogas, e ele até mesmo chegou a ponto de quase traficar. Foi quando ele passou por uma luta muito grande, foi perseguido de morte. E ele chegou, pediu para mim, falou: pai, eu estou sendo perseguido de morte, me ajuda em oração. E nós, eu com a minha esposa, sempre orando por ele, orando, aconselhando ele para ele sair da vida errada. Ele se tornou usuário de droga, dependente químico, não conseguia viver sem as drogas, não conseguia sair daquela situação. E nós oramos por ele, eu com a minha esposa, sempre orando e chorando por ele perante o Senhor, para que Jesus viesse libertar ele. E chegou um certo tempo que ele passou uma perseguição muito grande, ele estava passando perseguição de morte. E ele chegou e falou: pai, falou assim: pai, eu queria falar com o pai. E ele estava em casa de madrugada e pediu para conversar comigo. Foi até no quarto dele, ele fechou a porta, nós conversando. Falou: pai, estou sendo perseguido de morte, o que eu faço? Eu não sei, eles querem me matar e eu cometi coisas erradas, eu estava drogado, eu não lembro o que eu fiz e agora querem me matar. Aí o Espírito Santo, Deus me expulsionou de novo, fazer uma oração por ele. Aí quando eu orei por ele, ele deixou, eu orei por ele, eu expulsei aqueles demônios que estavam lutando com ele. E Jesus mandou dizer para ele que só tinha uma saída. A saída que ele tinha agora era Jesus. Que não existia outra saída para ele. Porque estava decretada a morte dele. Os traficantes queriam matar ele agora. E aí eu falei para ele, falou: olha, Jesus mandou dizer para você que é para você reconciliar, voltar para Jesus, que ele vai te livrar da morte, e vai te dar o livramento, e vai te libertar também do uso das drogas. E ele chorando, ele se ajoelhou e falou: pai, então ora por mim, pai, e eu quero reconciliar com Jesus. E naquele dia foi uma alegria muito grande no meu coração, porque fazia muitos anos que ele estava desviado do caminho do Senhor, e ele reconciliou.
reconciliou, me alegrei, se alegrou também. E aí no outro dia nós fomos para uma igreja, e naquela igreja Deus usou um pastor, uma revelação do Espírito Santo de Deus, falando com ele que não era para ele mais sair da presença de Deus, porque se ele saísse, Deus ia permitir a morte dele, ele ia descer no fundo do poço. Não era para voltar mais para trás aonde ele estava, que era para ele continuar na presença de Deus. E ele foi na frente, quando foi revelado, foi na frente, dobrou o joelho perante o altar. Só que aquela revelação, ele não escutou a voz de Deus. E depois de 3 dias, novamente, ele desviou de novo e voltou novamente para as drogas. E nós orando e aconselhando ele, orando. Eu vou aconselhando ele com a minha esposa, muita oração, muitas lágrimas derramadas por ele. E se passou lá um certo tempo, e aí aconteceu o pior na vida dele. Eu gostaria que você que vai ouvir esse testemunho, para você saber que quando Deus fala algo, Ele vai cumprir, Ele cumpre. E Deus permitiu realmente acontecer o que Deus usou aquele pastor para contar, para falar, para passar para ele que ele ia descer no fundo do poço e ele ia até a morte. E uma certa manhã, ele estava de moto, porque ele tinha um veículo, um carro, o carro dele estava no meu nome, eu tinha comprado para ele, na época eu tinha empresa, eu tinha comprado o carro para ele, e eu peguei o carro e vendi, porque eu encontrei droga dentro do carro. Falei assim, não, vou vender esse carro, porque senão você vai acabar perdendo o carro, e vou achar então, que o pai está envolvido também com você. Ele peguei e vendi o carro dele, ele pegou lá e foi comprar uma moto para ele. E naquele dia ele saiu com a namorada de moto e bateu de carro. O carro atravessou na frente dele, ele caiu mais ou menos uma distância de 15 metros voando no ar. Ele estava com o capacete desparafusado na cabeça, não estava grampeado o capacete dele. O capacete saiu da cabeça dele e ele caiu distância de 15 metros e voou de altura, de largura, ele voou no ar e caiu de ponta cabeça e partiu a cabeça dele, rebentou a cabeça dele por dentro e também perfurou o pulmão dele no guidão da moto, e ele sofreu morte cerebral instantânea. Quando levaram para o hospital, ele já estava morto, o cérebro dele já tinha parado, não estava funcionando mais. E aí quando eu soube que aconteceu isso com ele, na mesma hora eu fui para humilhação perante o Senhor. Os meus parentes já queriam sepultar ele já. Os meus parentes já estavam querendo sepultar. As pessoas queriam sepultar ele. Eu mandei todo mundo embora, de perto de nós, perto da minha família. A minha esposa desesperada, desmaiava, levantava e desmaiava. Estava só debaixo de medicamento, de remédio. E eu fui usar a ferramenta que Deus me deu, conhecendo que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Eu me tranquei dentro de uma garagem, que eu tenho 2 garagens, eu tenho uma garagem fechada. Eu falei para minha família, olha, ninguém vem me chamar, porque agora eu só vou sair dentro daquela garagem quando Deus falar comigo. Eu entrei naquela garagem e ele, o rapaz, estava morto no UTI, debaixo de aparelhagem. Se ele desligasse o aparelho dele, nós íamos sepultar ele. E eu não dei ordem para poder desligar o aparelho e continuar naqueles aparelhos. Eu me tranquei na garagem, fiquei 3 dias jejuando e orando, sem comer e sem tomar água. Eu entrei no propósito, eu falei assim, Deus, se o Senhor levar o Tiago, o Senhor também tem que levar eu também. O Senhor tem que levar eu também, porque eu não como mais, não tomo água a partir de agora. É a minha vida pela vida do Tiago. Aí quando eu estava com 3 dias, que eu estava jejuando e orando, dentro da garagem trancado, caído no chão, Deus, Ele falou comigo. Deus falou assim, que era para mim levantar dali, que era para me ungir. E Deus também falou para mim, perguntou para mim onde é que estava o meu avental, que eu uso um avental, que Deus usa o avental para poder curar os enfermos através desse avental. Eu falei assim, Deus, o Senhor sabe onde está o avental está no guarda-roupa. O Senhor sabe tudo, o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor falou assim, pois é. Ele está curando no guarda-roupa. Eu falei, não, o Senhor não está curando. Eu falei, então volta a usar o avental para fazer a minha obra, é uma ferramenta que eu te dei na minha obra. Aí o Senhor falou assim, você pega o avental e você vai, se unge, e você vai no hospital e coloca o avental sobre ele e expulsa o espírito da morte que vou ressuscitar ele.
A ressurreição dele vai ser para minha glória. E meu nome vai ser glorificado por onde ele passar, onde ele contar o testemunho. O meu nome vai ser glorificado. E nós temos toda a radiografia, todos os exames dele, constando a morte dele. E dentro da cabeça dele, quando ele estava morto, tinha o demônio da morte, o chucaveira. A caveira que muitos desenham no corpo, fazem tatuagem. Esse é o demônio da morte, está dentro da radiografia dele. Porque ele morreu sem Jesus. Ele estava morto sem Jesus. Só que agora Deus estava dando esperança. Deus me levou até o hospital. E eu orei por ele. Quando eu acabei de orar por ele, eu orei primeiro. O Senhor mandou primeiro ler. O Senhor mandou ler na Bíblia, aonde Jesus fala que ele é a ressurreição e a vida. João 11, capítulo 11, versículo 25. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Cristo isto? Eu falei: eu creio, Senhor. O Senhor falou: então leia. Leia no ouvido dele morto, e depois expulsa o espírito da morte, que eu vou ressuscitar ele. Eu fiz conforme o Senhor Jesus mandou. Fui até no hospital. Pedi para o Senhor tirar todos do caminho, até os médicos e enfermeiros do caminho, para que eu entrasse naquela UTI e fosse no lugar onde eu estava no isolamento, que ninguém mais estivesse ali, que eu pudesse orar por ele. Eu fiz conforme Jesus mandou. Eu li a palavra de Deus no ouvido dele. E depois coloquei a mão na cabeça, coloquei o avental por cima dele. E coloquei a mão na cabeça e expulsei o espírito da morte. Quando expulsei o espírito da morte, ele abriu os olhos e ele deu um suspiro. Ele voltou a respirar sem aparelho. Sem aparelho. Eu fiz mais uma prova quando eu falei assim: Deus, se o Senhor tirar ele 100%, que a memória dele seja 100% como ele era a memória dele, que não fique na cadeira de roda, que ele não fique vegetando, mas ele volta a ser o mesmo rapaz que ele era. Eu também vou deixar de trabalhar o material, porque Deus queria que eu não trabalhasse mais material, fizesse só a obra dele. Eu vou deixar a empresa de lado e vou fazer só a tua obra. E fiz um propósito com Deus. Pela graça, pelo poder, pela misericórdia, pelo amor de Jesus Cristo, ele ali foi ressuscitado através do poder de Deus. E com 3 dias ele já estava no quarto. E com 3 dias ele já me chamou para o Pai, que ele queria me ver. Eu fui até no hospital. E para a glória de Deus, Jesus trouxe ele de volta. A memória dele está 100%. Se os irmãos que vão escutar esse testemunho, se você vê o que Deus fez na vida dele, foi muito lindo. Hoje ele é um homem de Deus. Hoje ele está nos ajudando, ele é um presbítero da obra de Deus. E nos ajuda nessa obra, nas igrejas Amigo de Cristo, o Fogo de Deus. E na Associação Amigo de Cristo, que é uma clínica de recuperação de dependente químico. Nós trabalhamos junto conosco hoje, recuperando pessoas que estão no fundo do poço. Eu falo para você, meu querido irmão, você que vai ouvir esse testemunho, não fique nessa situação que você está. Se você for um usuário de droga, um dependente químico, entrega a tua vida para Jesus. Não espera que aconteça o pior na tua vida. A ele Deus deu oportunidade e trouxe de volta. Talvez muitas pessoas não tenham oportunidade. E só tem 2 caminhos, céu e inferno. E se morrer sem Jesus, é direto para o inferno, morte eterna, onde vai gemer eternamente. Porque a alma não morre, ela é eterna, ela vai sofrer eternamente. Não vale a pena você perder tua salvação, tua vida. Peça para Jesus te libertar. Que você saia do mundo das drogas, do crime. Você saia do tráfico. Jesus, ele vai te libertar. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Jesus, ele é a libertação, o libertador. Ele vai te libertar. Que Deus abençoe sua vida. Que esse testemunho possa edificar a tua vida. Que você possa consertar a tua vida com Deus. Se você estiver usando droga, se você for usuário ou traficante, ou você esteja no mundo do crime, que você possa deixar, entregar o teu coração para Jesus Cristo, através desse áudio. Fale comigo assim, você que vai entregar teu coração para Jesus. Senhor Jesus, eu te aceito como meu legítimo e único Salvador da minha alma. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, me ajuda a ser fiel até a morte. Senhor Jesus, eu creio
que o Senhor está me libertando das drogas, da prostituição, do roubo, do tráfico. No teu nome, eu quero a libertação da minha vida. Senhor Jesus, me ajuda a ser fiel até a morte. Pronto, você que aceitou Jesus, seja fiel até a morte. Procure uma igreja agora, para você congregar, buscar Deus. Você entregou teu coração para Jesus. Somente Jesus que salva, somente Ele. Fique firme, que Deus te dê uma oportunidade de vida, de você ter Jesus na tua vida. Que esse testemunho possa abençoar a tua vida. Eu quero orar por você, meu Deus, meu Pai. Abençoe todos aqueles que vão ouvir esse testemunho. Que o Senhor possa trabalhar no coração, na alma deles. Que o Senhor possa dar oportunidade para eles em vida ainda, Senhor. Como o Senhor deu oportunidade para o Tiago, para o Jean Tiago Miller. Que o Senhor possa dar oportunidade para agora, para esta pessoa que está nessa situação, no fundo do poço. Tira ele, Pai. Tira ele, liberta ele, transforma a vida dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que tua bênção esteja agora na vida de cada um, desde agora para sempre, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que esse testemunho edifique a tua vida para a glória de Deus.